Bíblia de Estudo da Mulher, Ato, capítulo 7. Disse o sumo sacerdote: porventura isto é verdade? Ele respondeu: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou com Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que agora habitais. Não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Deus falou assim: que sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Eu julgarei a nação a quem servirem, disse Deus. Depois disso sairão e me servirão neste lugar. Ele então deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando-lhe graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e a Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Jacó, porém, ouvindo que no Egito havia trigo, enviou para lá pela primeira vez nossos pais. Na segunda vez, José se revelou a seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida de Faraó. José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e colocados na sepultura de Abraão, que Abraão comprara por certa soma de dinheiro dos filhos de Hamor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este, estando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar seus filhos para que não se multiplicassem. Neste tempo nasceu Moisés, que era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Sendo enjeitado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles ser maltratado, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Moisés cuidava que seus irmãos compreenderiam que Deus o queria libertar por intermédio dele, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, vendo alguns deles brigarem, procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que ofendeis uns aos outros? Mas o que ofendia seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres matar-me como fizeste ao egípcio ontem? Ao ouvir isto, Moisés fugiu do país e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Ao fim de 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, vendo-o, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. O Senhor disse-lhe: Tira as alparcas dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e te enviarei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? Deus enviou como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Este os conduziu para fora, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falara no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las transmitir, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram com as obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que fizestes para as adorar. Por isso vos transportarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Tendo-o recebido, nossos pais o levaram sob direção de Josué, quando entraram na possessão das nações que Deus expulsou da face de nossos pais até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fossem permitido construir habitação para o Deus de Jacó. Salomão lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, também sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora foste traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram, taparam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele. Levando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto Estevão era apedrejado, invocava o Senhor dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Pondo-se então de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Depois dessas palavras,
adormeceu.